Vamos começar esse módulo então falando um pouco sobre a CLI, a Command Line Interface. Temos a GUI, que é a Graphical User Interface, que é aquela parte visual, ou seja, o inbox, o webfix, são as partes visuais do Router OS. E temos a CLI, que é a Command Line Interface, que é a parte de linha de comando, que a gente pode utilizar um protocolo SSH, Telnet, utilizar softwares como VNC, como o PUT. Então, vamos dar início. Primeira coisa que a gente vai fazer é montar um cenário. O cenário todo foi zerado, foi limpo. Então a gente clica em Add a Node e arrasta um roteador aqui para a esquerda. Vocês podem notar no canto direito que o roteador está em vermelho, ou seja, ele não foi inicializado. Então eu posso clicar aqui em cima em Start e ele vai inicializar o roteador, ele já ficou verde. Nesse momento a gente clica com o botão direito em cima dele e vem em Web Console. Feito isso, a gente já cai na tela de login da MikroTik, o usuário padrão é admin e a senha é sem senha, somente apertar Enter. Feito isso, a gente está dentro da MikroTik, ele pergunta ali sobre a licença, sobre a leitura do documento. Então a gente vai apertar Y e vai ficar apertando a tecla Enter para ele transcorrer até o final. Pronto. Feito isso, ele pede para a gente colocar uma nova senha. Você pode colocar qualquer senha desde que você lembre. E ele pede para repetir. Feito isso, a gente está dentro da MikroTik. Então, pessoal, o que a gente tem que começar a entender? Nesse azul clarinho, esse azul água, a gente tem o usuário que está sendo utilizado. Então, posteriormente, posso criar um usuário Volney, um usuário José, e vai dizer josé@mikrotik.com. E à direita do arroba, eu tenho o nome do roteador. Então, eu renomeio o meu roteador para casa, para serviço. Então, vai ser volney@serviço, volney@casa, ou josé@farmácia. Então, a gente pode renomear o roteador, assim como criar um novo usuário ou renomear o usuário, ok? Então, Volney, eu não entendo nada de MikroTik, o que eu posso fazer? Vamos começar por um comando bastante simples, que é o Ctrl L. Vocês estão vendo que a nossa tela está suja visualmente falando? Tem várias letras, tem o local aqui onde a gente fez a troca de senha, então tudo isso está sujo visualmente falando. Então quando a gente aperta a tecla Ctrl L, a gente faz a limpeza da tela. Volney, tudo bem, aprendi a limpar a tela, mas eu não sei fazer nenhum comando. Então a primeira coisa que a gente aprende é o F1. O que é o F1? O F1 é a ajuda da MikroTik. Então aqui a gente tem desde diretórios até comandos que podem ser utilizados. Ok? Então vamos apertar Ctrl L novamente. Feito isso, a gente vai apertar Tab para cair no menu da MikroTik, via linha de comando. Então aqui a gente tem os menus File, Log, Queue, Radius, MPLS, Console, IP, IPv6, Port. Então nesse azul clarinho a gente tem os diretórios, menus. Então eu quero entrar dentro de um menu, que é o menu IP. Então eu digito IP e dou Enter. Eu estou dentro do menu IP. Nesse momento, se eu apertar Tab, eu vou poder ver os submenus ou subdiretórios do IP. Eu tenho a Address, ARP, Cloud, DNS, Fire, Hotspot, Packing, Pool. Então, vamos entrar dentro de outro diretório. Eu vou entrar no diretório Address. Quando eu digito algumas letras e ele já fica nesse azul água, ele já entendeu que eu quero entrar no diretório. Então, eu posso usar a função autocompletar. Ou seja, eu botei ADD e eu aperto o Tab e ele completa. Pronto, pessoal, eu estou dentro do diretório IP, dentro do IP address. E agora eu vou apertar Tab novamente para ver se a gente tem algum outro diretório. Vocês notam que nesse momento aparece apenas em roxo. Em roxo significa que não é um diretório, é uma ação que eu posso tomar dentro daquele diretório. Então aqui eu posso adicionar alguma coisa, comentar, habilitar, desabilitar, editar, remover. Então eu vou dar um print para exibir o que tem aqui. Não tem nada, está zerado. Então vamos adicionar alguma coisa aqui, ou seja, a gente vai adicionar um IP para esse roteador da MikroTik. Então eu vou colocar o comando add espaço address, eu quero adicionar uma address,
que o IP vai ser 192.168.81.150/24. Aonde eu quero adicionar? Então eu tenho que especificar interface. Escrevo Enter e aperto Tab para ele completar. Ether 1. Então eu estou adicionando o IP 192.168.81.150 na interface Ether 1. Ok? Bom, como eu sei se habilitou? Como eu sei se entrou o comando? Então a gente volta no comando print. Vocês podem notar que na linha 0 a gente tem o IP 81.150 na Ether 1. Até aí tudo tranquilo, né? Bom, Ney, então esse roteador agora ele já tem um IP, então significa que eu posso pingar do computador? Vamos verificar, ó. A gente vai abrir o nosso CMD e vai dar um ping para 192.168.81.150. Ele não vai pingar, pessoal. Por que ele não vai pingar? Porque esse roteador ele não tem uma conexão com a rede do meu computador. Como que a gente faz essa conexão? É bastante simples. A gente clica em Add a Node e arrasta uma cloud para cá. Por questões de boas práticas, eu vou arrastar um switch também. Ok? Então vamos lá, ó. O cloud, eu vou renomear ele para internet. O switch 1, eu vou renomear ele apenas para switch. E eu vou fazer a ligação desses nós. Então eu clico add a link, clico em cima dele, Ether 1, Ether 0 para Ether 0 e Ether 1 para Ether 0. Nesse momento a gente fez uma ligação do nosso roteador até a rede do nosso computador. Então, nesse momento você já nota que ele começa a pingar, ou seja, o meu computador ele já está enxergando esse roteador da MikroTik. Ok? Então, a gente vai ver uma coisa que para alguns pode ser engraçada. Ó. A gente vai dar o comando print e agora tem duas address. Bom, Ney, quando aconteceu isso que eu não vi? O que aconteceu? O que houve? A gente criou essa primeira aqui, ó, que é a 92.168.150, essa aqui. E agora tem uma 136. Se vocês notarem, aqui na frente tem o flag com um D. O D significa dinâmico, ou seja, não foi criado por nós. Não fomos nós que criamos. Essa nossa rede aqui, a internet, ela tem um DHCP server rodando, um roteador, alguma coisa do gênero. Então, toda vez que um novo dispositivo se conecta, ela entrega um endereço IP para esse dispositivo. E no caso foi o nosso roteador. O roteador da MikroTik, quando ele vem default, quando ele vem padrão de fábrica, ele vem com um DHCP cliente ativo. Então, toda vez que ele se conecta a uma rede, ele recebe um IP de forma dinâmica. Ok? Então, vamos desabilitar isso. Eu estou em IP address, eu quero chegar em IP DHCP. Então eu digito ponto ponto para retornar um diretório, para voltar uma pasta. E eu digito DHCP e aperto Tab. E aperto Tab novamente. O que aconteceu, pessoal? Por que ele não completou? Porque tem o DHCP Client, o Relay e o Server. Ele não sabe para qual eu quero ir, então ele não consegue completar. Eu tenho que dar uma pista, eu tenho que ajudar ele. Então, se eu digitar um C, ele vai completar para o client. Se eu digitar um R, ele vai completar para o relay. Então, eu vou botar um C e vou apertar Tab. Ó. Ele completou. Então, vamos dar um print aqui dentro. Vamos ver o que tem aqui. Ó. A gente nota que na linha 0, na interface 1, está configurado um DHCP client. Então, vamos remover. Vamos dar o comando remove ether 1. Na interface 1, eu quero remover o que tem na interface 1. Então, vamos dar um print novamente para verificar se foi removido. A gente não consta mais nada aqui. E agora vamos voltar lá na address para verificar se essa nossa address de baixo aqui, ó, a que estava dinâmica, se ela saiu. Então, ponto ponto a gente retorna um diretório e a gente quer entrar na address. E vamos dar um print aqui dentro. Novamente voltou. E está somente o 92.168.81.150, que foi o IP que a gente botou de forma manual. Ok, pessoal? Então, aos poucos, ao longo das aulas, eu vou ir mostrando para vocês alguns comandos, algumas
alguns comandos que são utilizados no Router OS, podem ficar tranquilos. Isso aqui é só uma introdução para vocês conhecerem um pouquinho melhor ali o command line, como que ele funciona. Eu poderia abrir o put no meu computador nesse momento e digitar 192.168.81.150, que eu conseguiria acessar esse roteador da MikroTik e conseguiria fazer as mesmas configurações por lá. Então nas próximas aulas a gente vai conhecer um pouco melhor sobre o Inbox, o WebFig, que é a parte visual.